O Metrópolis transmite com exclusividade, ao vivo e com imagens os Jogos da Juventude 2025. A etapa é realizada em Brasília e reúne mais de 4.000 atletas que disputam até o dia 25 de setembro aqui na capital federal. A gente conversou com Arthur Zanetti, medalhista olímpico e campeão mundial na ginástica. Confira alguns trechos da entrevista. Muito obrigado por ter topado. Queria trazer um pouco o que foi as Olimpíadas. A gente teve as últimas Olimpíadas nossas. A gente teve um brilho muito grande da Rebeca Andrade, também todo o conjunto brasileiro entre as mulheres. Eu queria começar te perguntando sobre isso. O que faltou, na sua opinião, para a gente ser medalhista no conjunto entre os homens também? Não, acho que são gerações diferentes. Mesmo sendo a mesma ginástica, a gente acaba tendo aparelhos diferentes, situações diferentes. E nesse caso o time brasileiro teve 3 grandes desfalques, né? Eu acabei não competindo, o Caio também, que era um dos atletas principais, não competiu, e o Tomás, que estava na equipe principal, acabou também se lesionando. Então foram 3 faltas que a gente tinha, né, da equipe principal, e tiveram que entrar os reservas. E mesmo assim eles fizeram sua parte, competiram muito bem, e a gente acabou ficando, né, para conseguir uma classificação por equipes. Faltou 2 décimos, mas é isso, é competição, acontece. Algumas vezes a gente está no nosso melhor, mas tem momentos que, nesse caso, para a classificação das Olimpíadas, a gente teve 3 desfalques grandes ali, que acabou, pode ser que tenha comprometido um pouquinho ali o resultado olímpico. E a gente tem, apesar disso, né, a gente tem visto esse brilho na ginástica ser cada vez maior no Brasil. Você, como um dos principais nomes, como você se sente responsabilizado por esse crescimento na ginástica no Brasil? Eu acho que a ginástica onde chegou hoje, acho que é resultado de um trabalho de várias pessoas. Não vou dizer que o meu resultado fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Eu acredito que outros atletas no passado foram contribuindo para que eu chegasse, né, no primeiro título olímpico, né, do Brasil. E depois disso, lógico, os investimentos foram melhorando, o pessoal foi acreditando mais, e todas as edições a gente conseguiu alguma medalha em Jogos Olímpicos. Então acho que todo mundo contribui um pouquinho para que hoje, onde que a gente chegou, né, hoje em dia. E o que a gente quer é que agora a ginástica evolua cada vez mais. Aproveitando o gancho que você comentou sobre investimento, eu lembro que quando você conquistou a medalha olímpica inédita para o Brasil, viralizou bastante quais eram as condições de treinamento que você tinha aqui no Brasil. E aconteceu recentemente também com o atleta aqui do DF, Caio Bonfim, foi medalhista de prata na marcha atlética, e assim que acabou as Olimpíadas, começou a viralizar as condições de treinamento que ele treina, que é aqui em Sobradinho. Você acredita que também eram um pouco precárias? Você acredita que com a melhora de treinamento e também com mais investimentos, os resultados no futuro serão melhores? Sim, eu acredito que o investimento ele é a base de tudo, tanto para a base, né, do esporte como para o alto rendimento. Você precisa ter investimento, e não você investir hoje e o ano que vem você já vai colher esse resultado, não. São investimentos ali de anos que acaba demorando, mas a gente viu que um exemplo é as Loterias Caixa, que está com a ginástica desde 2006, e a gente conseguiu começar agora em 2012, e a partir disso a gente nunca mais, todas as edições teve resultados olímpicos, e hoje é um dos esportes mais assistidos, né, nos Jogos Olímpicos. E eu acredito que sim, tendo esse investimento, tanto financeiramente como em estrutura, você acaba dando uma situação melhor para o atleta, e ele consegue se desenvolver um pouquinho melhor, e também, lógico, sempre pensando na base. Exatamente, e isso já embate tanto nos profissionais, mas qual o tamanho disso para quem está começando agora? Você já iniciar no esporte tendo... Para eles vão estar sendo numa vantagem assim enorme, porque o que a gente passou ali, né, de dificuldade, eles não vão estar passando, eles já vão ter uma estrutura adequada, né, equipamentos importados, pelo menos na ginástica a gente usa equipamentos importados, e eles vão estar já tudo com essa estrutura. É simplesmente chegar no ginásio com boa vontade, com dedicação e treinar. E, bom, eu queria comentar também um pouco sobre os bastidores dessa sua medalha. Sei que uma entrevista você falou que poucos meses antes vocês estavam treinando com as argolas, que é um ser das Olimpíadas, né? Como foi isso?
A gente estava treinando com... Era uma argolas oficial importada, mas não era da mesma marca que ia ser utilizada nas Olimpíadas. Então isso, de cada marca tem um pouquinho de diferença uma da outra. E a gente conseguiu ali, eu acredito que 1 mês e meio, 2 meses antes das Olimpíadas, as argolas que ia ser utilizada. E a gente conseguiu manter ali nosso treino, pelo menos ali pegar algum joguinho que ela tem diferente de outras marcas e conseguiu se adequar e chegou nas Olimpíadas, a gente fez a nossa parte. E ainda falando um pouco sobre Olimpíadas e sobre os campeonatos mundiais que a gente tem, o que você enxerga para o futuro da ginástica, só que entre os homens, né, no conjunto masculino? Ó, tá tendo uma renovação agora da ginástica, tá vindo atletas, nossa categoria adulta, tivemos agora o Campeonato Brasileiro Adulto, e são atletas novos, né, ali entre 20 e 25 anos, são atletas novos e com grande potencial, né. Eu gostei muito, eu estava ali arbitrando, então eu consegui analisar um pouquinho melhor, o nível de ginástica está muito bom. Uma coisa que eu notei bastante diferente é a questão da postura que a gente fala, né, então tiveram poucos descontos. Lógico, sempre dá para melhorar um pouquinho mais, mas eu estou gostando da evolução da ginástica masculina. E falando um pouco também sobre isso, é uma das modalidades que mais lesiona os atletas, né? Como que essa galera, essa juventude agora consegue prevenir isso? Qual o melhor direcionamento? Ó, eu acredito que a parte da fisioterapia também já foi bem avançada, a parte médica, hoje a gente trata somente com um médico especialista no esporte, então os médicos são profissionais excelentes e eu acredito que tanto a aparelhagem como um sistema de fisioterapia e a parte médica andando em conjunto, você acaba prolongando a vida do atleta e prevenindo muitas lesões. E, cara, o quanto que a idade impacta nesse esporte, o quanto que a idade tem a ver com a ginástica? Muito. Impacta bastante. Eu senti depois ali, né, dos meus talvez 27, 28 anos, que cada ano que eu ia retornando, né, do recesso que a gente tira no final do ano, cada ano esse retorno era um pouco mais difícil, né? Algumas vezes eu ia fazer algum elemento, eu conseguia fazer em 3 semanas de treino, no ano seguinte eu já estava com 4, 5 semanas fazendo. E cada ano ia sendo mais difícil. Então, a recuperação também, né, de um treino, quando você tem um treino um pouco mais forte, a recuperação sua demora um pouquinho mais. Antes, no outro dia você já estava recuperado, e quando você vai ficando mais velho, essa recuperação demora aí de uns 2 a 3 dias. Então, impacta bastante, mas faz parte, né? Faz parte do processo de envelhecimento do corpo humano. E a gente sabe que uma hora vai chegar o fim para todo mundo. E assim, você não precisa provar nada para ninguém, a gente sabe o tamanho que você tem para a construção da ginástica aqui no Brasil. Mas a gente pode esperar você nas próximas Olimpíadas, ou se tem algum plano tanto para estar competindo, estar na delegação, estar junto da equipe? Não, eu tô aposentado, não compito mais. Espero estar na delegação ali, integrando a parte técnica, alguma coisa de gestão com a confederação, com o COB. Seria um prazer para mim, mas não me ver competindo. Me aposentei, não volto atrás dessa decisão, mas eu vou agora trabalhar para o meio da ginástica para que todos possam evoluir ali, né? Parte técnica também, parte de arbitragem, que eu também estou envolvido. Espero estar em algum jeito, né, ajudando o Brasil dentro do ginásio. E depois desse ciclo olímpico agora, o que a gente pode esperar da ginástica no Brasil para as próximas Olimpíadas, na sua visão? Ainda está muito cedo para dizer. É o primeiro ano do ciclo. Esse primeiro ano, vamos dizer, a gente diz que é um ano meio que meio morto, porque muitos atletas acabam não competindo a principal competição do ano, que é o Mundial, porque a gente sabe que o ano olímpico ele acaba desgastando muito o atleta, então ele pega esse ano para se recuperar algumas vezes de uma lesão, fazer alguma cirurgia, para o ano que vem sim, tá bem, porque já a partir do ano que vem já começam as classificações para as Olimpíadas, então esse ano ainda a gente não consegue dizer muita coisa sobre Los Angeles, que vai ser em 2028, mas eu acredito que a partir do ano que vem a gente até começa a ter uma ideia aí de como vai caminhar o ciclo olímpico. Você comentou agora há pouco sobre essa questão de prevenir lesões, a fisioterapia ajuda bastante, mas a ginástica também sente muito do mental, né? A Rebeca decidiu há pouco tempo atrás não participar do Mundial agora,
Queria escutar de você um pouco do quanto que o psicológico também interfere nos seus resultados na ginástica. Eu acho que o psicológico, não só na ginástica, mas eu acho que no esporte de alto rendimento, é o primordial. Na hora da competição, o corpo está preparado, você preparou o seu corpo para estar naquele momento, você está preparado. E então eu posso dizer que na hora da competição é praticamente 70, 80% mental, né? O corpo se preparou. Aí a mente também tem que estar preparada para você conseguir manter a calma, né? Isolar o que tem que ser isolado, né? Cada um tem a sua técnica a ser feito, para você estar simplesmente concentrado naquele momento e fazer a sua melhor prova, porque nesse caso na ginástica a gente só tem uma chance. Então é aquela chance que você tem, concentrar ao máximo para fazer o perfeito. E para a gente finalizar aqui o nosso papo, acompanhando aqui, o que você tem achado dos Jogos da Juventude aqui em Brasília? Tô gostando muito. Primeiro pela estrutura, né? Eu passei em alguns esportes, passei pela natação, agora estou aqui, aí no centro de convivência, lá onde estão todos os atletas. Uma estrutura estão muito boas, né? Aqui na ginástica, aparelhos importados, então uma estrutura muito boa mesmo. Organização muito boa. E uma outra coisa também, né? Eu gosto muito de Brasília, então acho que estou me sentindo em casa, então fico feliz, né? Que meio que juntou o útil ao agradável, né? A cidade que eu gosto, que eu tenho bastante admiração, com toda essa estrutura incrível que os Jogos está fornecendo para os atletas. Para você, qual que é o papel de uma competição como essa, que a idade limite é 17 anos, às vezes essa é a primeira competição em âmbito nacional para esses atletas? Quanto que isso pode ser? Isso serve de preparação para essa juventude, para as competições, né, que eles tentam almejam, né? Provavelmente os Jogos Olímpicos. É um estilo Jogos Olímpicos aqui, né? Tem integração entre os esportes, outras modalidades ali, entre os rivais. E é isso que acontece nas Olimpíadas. Então, quando a gente se prepara antes da principal competição, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer. E isso para eles está sendo uma experiência incrível. E para a gente encerrar de fato, se pudesse dar um recado para esses atletas que estão competindo aqui. Se dediquem, né? Façam tudo por amor, não façam por obrigação. Dedicação, disciplina e acho que um dos grandes fatores, humildade. Humildade de você estar ali, respeitar o seu companheiro, respeitar o seu adversário e ouvir, né? Saber ouvir a parte técnica e refletir e treinar muito que o resultado vem. É isso, pessoal. Com muita honra a gente recebeu aqui o Arthur Zanetti, embaixador dos Jogos da Juventude. Vale lembrar que a competição inteira está sempre transmitida no YouTube do Metrópolis, então você pode acessar toda essa cobertura no portal do YouTube.